Prepare-se para uma jornada de silêncio, dor e uma volta por cima triunfante. Imagine o dia que deveria ser o mais feliz da sua vida, transformado em um deserto de ausências, onde o vazio dos bancos da igreja dói mais do que qualquer palavra dita. Janaína acreditava que o amor de sangue era incondicional, até descobrir que, para sua própria família, ela era apenas uma figurante. Mas o que eles não sabiam é que o desprezo deles seria o combustível para uma revelação que mudaria a hierarquia daquela família para sempre. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O calor de Santarém naquele sábado não era apenas uma questão de temperatura, era uma presença física, uma massa úmida que parecia pesar sobre meus ombros enquanto eu me olhava no espelho do pequeno quarto de hotel que aluguei perto da orla. O termômetro marcava 36 graus, mas a sensação térmica, alimentada pela proximidade com o rio Tapajós, fazia com que o ar parecesse denso, quase líquido. Eu conseguia ouvir, ao longe, o som abafado dos motores das rabetas cortando as águas, um ritmo que normalmente me acalmava, mas que naquele dia soava como uma contagem regressiva para o momento que eu planejei por 2 anos. Eu, Taline, a filha do meio, a certinhas da família, estava prestes a me casar com Samuel. O meu vestido não era um modelo de grife de São Paulo, mas era perfeito. Tinha sido feito por uma costureira local, Dona Eunice, que levou meses bordando pequenas pérolas que lembravam a espuma das ondas de Alter do chão. Cada centavo daquele vestido saiu das minhas horas extras como contadora em uma distribuidora de polpa de frutas. Enquanto Nete, a cabeleireira, prendia as últimas mechas do meu cabelo, eu não conseguia parar de olhar para o meu celular sobre a penteadeira. Ele estava silencioso. Um silêncio ensurdecedor que não combinava com uma manhã de casamento. Calma, Taline. Noiva que não se atrasa um pouco nem é noiva de verdade. Nete tentou brincar, percebendo minha rigidez. Ela passou o spray fixador, e o cheiro químico se misturou ao perfume de jasmim que eu havia passado. Seu pai já deve estar a caminho da matriz. O senhor Ribamar é homem de palavra. Ele não ia perder a chance de ver a doutora dele casar. Sorri amarelo. Doutora. Era assim que ele me chamava desde que me formei, mas o tom sempre carregava uma ponta de distanciamento, como se meu sucesso acadêmico me fizesse menos da casa do que minha irmã mais nova, Lorraine. 3 meses antes, quando anunciei a data, e o conflito começou. Lorraine, que sempre teve o dom de atrair todos os holofotes para si, descobriu que estava grávida. No início, eu fiquei radiante, mas a alegria durou pouco. 2 semanas antes do meu grande dia, ela decidiu que o seu chá de revelação seria exatamente no mesmo sábado, no mesmo horário, no sítio da família em Belterra. Mas, Lorraine, eu já paguei o buffet, a igreja, os convites foram entregues há meses. Eu argumentei com a voz embargada, na sala da nossa casa, sentindo o cheiro de café fresco que minha mãe, Dona Odete, passava na cozinha. Ah, Taline, deixa de ser egoísta, ela respondeu, passando a mão na barriga ainda imperceptível. É o primeiro neto do papai. O pessoal do interior só pode vir no final de semana. Além disso, o seu é só um casamento. Você já mora com o Samuel há 1 ano. O meu é a vida de um ser humano, que está chegando. Papai, sentado em sua rede, apenas balançou a cabeça. A gente dá um jeito, filha. Eu vou na igreja, levo você ao altar e depois a gente corre para o sítio. Dá tempo. Eu quis acreditar. Eu precisava acreditar. Às 17 horas, o carro de aluguel parou em frente à igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição. O sol começava a baixar, pintando o céu de Santarém com tons de laranja e roxo que refletiam no rio. Uma paisagem que eu sempre achei a mais bonita do mundo. Meu coração martelava contra as costelas. Desci do carro com a ajuda do motorista, segurando o buquê de flores tropicais. Meus pés, em saltos que eu raramente usava, tremiam sobre o calçamento de pedras. Ao chegar no átrio da igreja, olhei para o relógio. 17h15. Samuel já estava lá dentro.
Eu conseguia ouvir a música suave do teclado começando a tocar. Mas onde estava? Meu pai? Onde estava minha mãe? Onde estavam meus tios e primos? Olhei para a calçada e vi apenas estranhos passando, turistas tirando fotos da fachada histórica. Tirei o celular de dentro da pequena bolsa que o motorista segurava. Liguei para o meu pai. 1, 2, 3 vezes, caixa postal. Liguei para minha mãe. Ocupado, respirei fundo, sentindo o suor frio escorrer por baixo do tecido pesado do vestido. Decidi entrar. Talvez eles já estivessem lá dentro, sentados, esperando por mim. Talvez tivessem decidido entrar direto para não me atrasar. Quando as portas de madeira maciça se abriram, o som da marcha nupcial ecoou pelas naves altas da igreja. Meus olhos buscaram imediatamente os primeiros bancos, o lado direito, onde a família da noiva deveria estar. O vazio que encontrei foi como um soco no estômago. As bancas de madeira escura estavam desnudas. Não. Havia Dona Odete com seu lenço de renda. Não havia Sr. Ribamar com seu terno, que cheirava a naftalina. Não havia ninguém. Do lado esquerdo, a família de Samuel ocupava apenas 3 fileiras. Eram poucos, pois a maioria morava no sul do país e não pudera vir, mas eles estavam lá. Samuel, no altar, estava pálido. Ele olhou para mim com uma mistura de pena e amor que me fez querer desabar ali mesmo. Caminhei sozinha. Cada passo parecia durar uma eternidade. O som dos meus sapatos no piso de mármore ecoava como batidas de um martelo em um caixão. Eu não via as flores, não via os santos nas paredes. Eu só via o vazio. Onde eles estavam? Como puderam me deixar caminhar sozinha naquele corredor? A humilhação era física. Eu sentia meus poros queimarem. Eu não era apenas a noiva. Eu era a filha invisível, a irmã cujo momento podia ser descartado por uma festa de balões coloridos. A cerimônia foi um borrão. O padre falava sobre união e família, e cada palavra soava como uma ironia cruel. Samuel apertou minha mão com força o tempo todo, sussurrando: "Eu estou aqui, Taline. Eu sou sua família agora." Aquilo me manteve em pé. Quando saímos da igreja, sob uma chuva de arroz jogada por apenas 10 pessoas, o céu já estava escuro. Fomos para um pequeno restaurante na orla para um jantar íntimo. Tentei sorrir, tentei brindar, mas meus olhos não saíam do celular. Foi então que a primeira notificação apareceu. Lorraine tinha postado um carrossel de fotos no Instagram. Lá estavam eles, meu pai, rindo com um copo de cerveja na mão, abraçado ao marido de Lorraine. Minha mãe, chorando de emoção ao ver a fumaça azul sair de um canhão de papel picado. "É menino", dizia a legenda. Meus primos, minhas tias, todos estavam lá, em volta de uma mesa farta com pato no tucupi e maniçoba, celebrando a chegada de um bebê enquanto eu, a poucos quilômetros dali, enterrava a imagem que tinha da minha família. Uma raiva fria, diferente de tudo que já senti, começou a substituir a tristeza. Eles nem sequer tiveram o trabalho de esconder. Eles postaram em tempo real, sabendo que eu veria. No comentário da foto, minha mãe escreveu: "O melhor dia da vida da nossa família. Samuel." Percebeu minha mudança de semblante. Ele se aproximou e olhou a tela. "Eles não merecem você, Taline. Vamos esquecer isso. Amanhã cedo pegamos o voo. Nossa vida começa longe dessa toxicidade." Eu olhei para ele e depois para a foto de Lorraine. Ela brilhava na tela, cercada pelo amor que me foi negado. Respirei o ar úmido da noite de Santarém, sentindo o cheiro de peixe frito vindo do mercado próximo. "Você tem razão, Samuel. Mas, antes de irmos, eu quero que eles vejam uma coisa. Eles acham que eu sou a sombra, que eu sou a que fica com as sobras. Naquela noite, eu não chorei mais. Enquanto Samuel dormia no hotel, eu organizava as malas e conferia os vouchers. Eles achavam que o chá de revelação da Lorraine era o evento do ano. Eles não tinham ideia do que estava por vir. No dia seguinte, eu postaria a minha foto. E eu sabia exatamente qual seria o impacto. Acordei às 6 da manhã com o som dos pássaros e o motor de uma balsa que manobrava no porto de Santarém. O sol ainda estava tímido, uma linha dourada no horizonte que dividia o céu do rio Tapajós, mas o calor já começava a se infiltrar pelas frestas da janela do hotel.
Olhei para o lado e vi Samuel dormindo. Ele parecia em paz, alheio à tempestade que eu estava prestes a desencadear. No meu peito, a tristeza da noite anterior tinha se transformado em uma determinação fria. Eu me sentia como o encontro das águas. De um lado, a lama escura da decepção familiar. Do outro, a transparência cristalina da vida que eu estava começando agora. Levantei silenciosamente. O chão frio de cerâmica sob meus pés era um contraste necessário com a febre de pensamentos que me consumia. Fui até a varanda e respirei fundo. O cheiro de terra úmida e o aroma do café que já começava a ser passado no saguão do hotel subiam até mim. Peguei meu celular. A tela ainda mostrava a foto de Lorraine cercada por balões azuis, o rosto de meu pai radiante, o tipo de sorriso que ele raramente dedicava aos meus relatórios de notas máximas na faculdade. Eles achavam que eu era a Taline de sempre. A Taline que guardava dinheiro, que não reclamava, que aceitava as migalhas de atenção enquanto Lorraine devorava o banquete. O que eles não sabiam é que Samuel e eu não éramos apenas dois jovens tentando a sorte. Nos últimos 3 anos, enquanto eu trabalhava na distribuidora, eu também geria os investimentos da família de Samuel, que possuía uma rede de farmácias em expansão no Mato Grosso. Além disso, eu tinha economizado cada centavo de uma herança pequena que recebi da minha avó materna, a única que sempre disse que eu voaria longe, e multipliquei esse valor no mercado financeiro. Nosso casamento na igreja tinha sido simples por escolha minha, para testar quem realmente estaria lá por mim, sem o brilho do ouro para atrair as moscas. Abri minha galeria de fotos. Tinha uma imagem que tiramos logo após a cerimônia, ainda na sacristia. Estávamos segurando nossos passaportes e os bilhetes de embarque. Mas não eram bilhetes comuns. Eram passagens de primeira classe para as Maldivas, com escala em Dubai. Postei a foto. A legenda foi simples, mas cortante. Quando o sangue falha, o destino nos abraça, deixando o silêncio de Santarém para encontrar o azul do outro lado do mundo. Nossa nova vida começa agora, longe de quem só sabe celebrar o que lhe convém. Bloqueei a tela e fui tomar banho. Deixei a água morna escorrer pelo meu corpo, lavando o resto de suor e cansaço da noite anterior. Usei um sabonete de castanha que Samuel me dera. O cheiro amendoado preenchendo o box de vidro. Eu me sentia leve. Quando saí do banho, enrolada em um roupão felpudo, ouvi o celular vibrar. Não era uma vibração comum. Era um frenesi. Samuel acordou com o barulho. "O que está acontecendo?" Ele perguntou, com a voz rouca de sono. "A revelação, Samuel. A minha revelação", respondi, apontando para o aparelho. O celular parecia vivo sobre a mesa de cabeceira. As notificações não paravam de subir. Em menos de 20 minutos, o post tinha viralizado no nosso círculo social. Mas o que importava eram as chamadas. 10 chamadas, perdidas de papai, 15 de mamãe, 8 de Lorraine, e dezenas de mensagens no grupo da família que eu tinha silenciado há meses. Respirei fundo e atendi o telefone quando ele tocou pela 74ª vez. Era minha mãe, Dona Odete. O som da voz dela estava ofegante, uma mistura de falsa preocupação e uma curiosidade que beirava o desespero. "Taline, filha, o que é essa foto? Que história é essa de Maldivas? Dubai? Você enlouqueceu? De onde veio esse dinheiro, menina?" A voz dela subia de tom, e eu conseguia ouvir o barulho de fundo da casa de Lorraine, provavelmente a bagunça pós-festa. "Bom dia, mãe. É apenas a minha lua de mel. Algo que eu mencionei várias vezes nos últimos meses, mas acho que os balões do chá de revelação eram barulhentos demais para vocês ouvirem", respondi, com uma calma que me surpreendeu. "Não fale assim com sua mãe." Ouvi meu pai, Sr. Ribamar, gritando ao fundo. Ele pegou o telefone. "Taline, que palhaçada é essa de dizer que o sangue falha? Você sabe que a gente não pôde ir porque sua irmã precisava de nós. Gravidez é coisa séria. O chá era importante para o psicológico dela. Você é forte. Sempre." "Foi? A gente achou que você entenderia." "Engraçado, pai. Vocês acharam que eu entenderia o vazio no altar, mas não acharam que eu entenderia a importância de ter um pai me conduzindo até o homem que eu amo. Eu entendi perfeitamente. Entendi que eu sou a última prioridade de vocês. E agora, vocês são a minha." Houve um silêncio do outro lado.
Eu conseguia ouvir a respiração pesada dele. O cheiro de cigarro de palha que ele sempre exalava parecia cruzar a linha telefônica e me sufocar. A gente ia te ligar hoje, filha. Ia pedir para você vir aqui comer o que sobrou da festa. O pato estava uma delícia. Ele tentou, com uma voz agora mais mansa, percebendo que o tom de autoridade não estava funcionando. Sobras, pai. Vocês querem me dar as sobras da festa da Lorraine, depois de me darem as sobras do afeto de vocês a vida toda? Guardem o pato. Eu estou prestes a embarcar para comer em um restaurante subaquático, onde o prato principal custa mais do que o lucro mensal da sua mercearia. Você está sendo muito arrogante, Taline. Agora era Lorraine que gritava, provavelmente pegando o telefone das mãos de meu pai. Só porque conseguiu um dinheirinho. Acha que pode humilhar a família? Eu estou grávida. Eu tenho o neto do papai aqui. Você deveria estar aqui me ajudando, organizando as coisas. Não gastando em viagem de luxo enquanto a gente está aqui lutando. Lorraine, a única coisa que eu vou te dar é um conselho. Aprenda a ser protagonista da sua vida sem precisar anular a dos outros. O tempo de eu ser sua assistente pessoal e o depósito de frustrações dessa casa acabou. Desliguei. O silêncio que se seguiu no quarto do hotel foi revigorante. Samuel se aproximou e me abraçou por trás. Você foi dura, ele sussurrou. Eu fui justa, Samuel. Eles não estão ligando porque sentem minha falta no altar. Eles estão ligando porque viram que a pobre coitada da Taline tem recursos que eles nunca imaginaram. A ganância deles é maior do que o amor. Olhei pela janela mais uma vez. O sol agora estava alto, refletindo intensamente no Tapajós, transformando o rio em um espelho de prata. Eu via os barcos de turismo saindo para Alter do Chão, mas meu destino era muito mais longe. Eu sentia uma pontada de tristeza, claro. Ninguém gosta de descobrir que é descartável para os pais, mas havia uma libertação naquele conhecimento. Eu não precisava mais tentar agradar pessoas que nunca estariam satisfeitas. As mensagens continuavam chegando. Minha tia Neide mandou um áudio de 3 minutos me chamando de ingrata. Primos que eu não via há anos me perguntavam se eu tinha ganhado na loteria e se poderia emprestar um valor para o IPVA do carro. Era patético. Era um espetáculo de horrores que confirmava cada centímetro da minha decisão. Enquanto terminávamos de fechar as malas, o celular tocou novamente. Desta vez, era uma mensagem de texto da minha mãe. Taline, seu pai está passando mal com a sua grosseria. Ele diz que o coração dele dói. Se você tiver um pingo de consideração, passe aqui antes de ir para o aeroporto. Precisamos conversar sobre como você vai ajudar sua irmã com o enxoval, agora que sabemos que você tem condições. Eu ri. Uma risada curta e seca. Eles não tinham limites. A preocupação com o coração do meu pai era apenas a ponte para chegar ao meu bolso. Vamos? Samuel perguntou, segurando a alça da mala. Vamos. O motorista já está lá embaixo. Saímos do quarto. Ao passar pelo espelho do corredor, vi uma mulher que eu não reconhecia. Totalmente. Não era mais a menina que chorava escondida no quintal quando Lorraine ganhava os melhores presentes. Era uma mulher que sabia o seu valor. E o preço de me perder seria o silêncio que eu manteria de agora em diante. Ao entrar no carro que nos levaria ao aeroporto, olhei para trás uma última vez, vendo a torre da igreja matriz onde eu caminhei sozinha. Aquele lugar não representava mais a minha solidão, mas o meu desabafo. Silencioso. O motorista deu partida. O cheiro de combustível e asfalto quente entrou pela janela antes de ele ligar o ar-condicionado. Eu estava pronta para o azul das Maldivas. Mas antes, eu tinha uma última postagem para fazer assim que o avião decolasse. O aeroporto Maestro Wilson Fonseca, em Santarém, é um lugar de chegadas esperançosas e partidas carregadas de saudade. O cheiro de café fresco misturado ao odor metálico do querosene das aeronaves no pátio formava uma atmosfera que, para muitos, significava o início de um sonho. Para mim, era o portal da minha liberdade. Enquanto esperávamos na fila do check-in, o ar-condicionado do terminal lutava bravamente contra o mormaço que vinha de fora, mas eu ainda sentia o calor da minha última discussão ao telefone pulsando nas minhas têmporas. Samuel segurava minha mão com firmeza, um gesto silencioso que dizia mais do
que qualquer promessa vazia que ouvi na infância. Meu celular, agora com a bateria quase no fim devido ao bombardeio de notificações, vibrou novamente. Era um vídeo enviado por Lorraine. Hesitei, mas a curiosidade mórbida me fez dar o play. Na imagem, meu pai aparecia sentado na beira da rede com a mão no peito, enquanto minha mãe abanava o rosto dele com um prato de papelão da festa. Olha o que você está fazendo com seu pai. Taline! A voz de Lorraine surgia por trás da câmera, estridente e carregada de uma indignação performática. Ele não consegue nem comer. Você vai carregar essa culpa se algo acontecer com ele por causa da sua soberba. Se você tem esse dinheiro todo, o mínimo que deveria fazer era garantir que sua família estivesse bem antes de sair esbanjando com esse aí que você chama de marido. O enxoval do meu filho não pode ser de qualquer jeito, e a gente sabe que você pode pagar o melhor. Samuel olhou por cima do meu ombro e soltou um suspiro pesado. Eles não param, não é? É como se o fato de você ter tido sucesso fosse uma ofensa pessoal a eles. Não é só isso, Samuel, respondi, guardando o aparelho na bolsa com um movimento brusco. É a perda do controle. Enquanto eu era a Taline que aceitava ser esquecida, eu era útil. Agora que eu mostrei que tenho vida própria e recursos, eu virei a vilã. Eles não querem o meu bem, eles querem a minha submissão. E o enxoval, é claro que o foco voltaria para o neto de ouro. O embarque foi anunciado. Caminhamos pelo túnel e, ao pisar dentro da aeronave, a sensação de isolamento do mundo exterior foi imediata. As comissárias de bordo nos receberam com sorrisos impecáveis. Quando nos acomodamos na cabine da classe executiva, o primeiro trecho até Belém, para depois seguirmos para o exterior. O luxo dos assentos de couro e o aroma suave de baunilha do interior do avião pareciam um universo paralelo. Olhei pela janela e vi o solo de Santarém se afastando. O rio Tapajós, com suas águas que parecem um mar de jade, serpenteava lá embaixo, cortando a floresta densa. Eu amava aquela terra, mas sentia que estava deixando para trás um peso que não me pertencia mais. Durante a escala em Belém, enquanto esperávamos a conexão internacional, decidi que era hora de dar um basta definitivo nas interferências. Eu não queria passar minha lua de mel sendo assombrada por fantasmas de culpa que minha mãe tentava plantar no meu jardim. Sentei-me em uma das poltronas de veludo do lounge VIP, saboreando uma taça de espumante gelado que ajudava a baixar a adrenalina. O contraste era absurdo. Horas atrás, eu estava sozinha em um altar. Agora, eu era tratada com uma reverência que minha própria família nunca me ofereceu. Abri o WhatsApp e vi que o grupo da família estava em polvorosa. Tia Neide, a maior fofoqueira do bairro da aldeia, tinha enviado um áudio de 5 minutos falando sobre honrar pai e mãe. Taline, minha filha, a Bíblia diz que quem não cuida dos seus é pior que um infiel. Você viajar para o outro lado do mundo enquanto sua irmã mora em uma casa com infiltração e seu pai precisa de remédios para o coração, é um pecado que clama aos céus. Pense bem, o dinheiro acaba, mas a família é para sempre. A hipocrisia da tia Neide me deu náuseas. Ela era a mesma que, 2 anos atrás, me pediu dinheiro emprestado para ir uma emergência. E depois postou fotos em uma churrascaria de luxo em Manaus, nunca me pagando 1 centavo de volta. Respirei fundo e comecei a digitar. Meus dedos voavam sobre o teclado, impulsionados por décadas de silêncio acumulado. Tia Neide e todos os outros que estão tão preocupados com a minha conta bancária. Engraçado que ninguém lembrou da Bíblia ou dos valores de família quando deixaram a igreja vazia no meu casamento. Ninguém se preocupou se eu tinha dinheiro para o buffet ou se o meu coração estava doendo ao ver os bancos vazios. Vocês não estão preocupados com o meu pai ou com a infiltração da Lorraine. Vocês estão preocupados porque perderam a fonte de renda que nunca souberam agradecer. Pai, se o senhor está passando mal, espero que os balões azuis da festa da sua filha favorita ajudem na sua recuperação, porque eu não vou ser mais o seu plano de saúde particular. Estou saindo do grupo. Não me procurem por dinheiro. Procurem-me se um dia aprenderem o que significa amor incondicional. Até lá, aproveitem as sobras do chá de revelação. Saí do grupo e, em seguida, bloqueei os números de todos, um por um.
O silêncio que se seguiu não foi de solidão, mas de paz. Samuel me observava com um meio sorriso. Você finalmente cortou o cordão umbilical, não foi? Eu não cortei, Samuel. Eu o incendiei. Quero que eles saibam que a Taline, que aceitava ser o tapete da casa, morreu naquele altar vazio. O voo para Dubai foi uma experiência sensorial completa. As horas passavam entre refeições sofisticadas, lagosta ao termidor, vinhos premiados e sobremesas que pareciam obras de arte, e o conforto de uma cama totalmente reclinável a 10.000 metros de altitude. Enquanto o avião cruzava o Atlântico, eu pensava na minha trajetória. Lembrei-me das noites em que ficava até tarde estudando contabilidade sob a luz de uma lamparina quando a energia caía em Santarém, enquanto Lorraine saía para festas com o dinheiro que meu pai tirava do orçamento da casa. Lembrei-me de cada não que recebi e de cada vez que me disseram que eu era muito ambiciosa. Ao chegarmos em Dubai, o choque térmico e visual foi estonteante. O aeroporto era um palácio de vidro e aço, com fontes de água que dançavam ao ritmo de músicas árabes e um perfume intenso de oud e sândalo pairando no ar. Fomos conduzidos por um motorista particular em um carro de luxo até o hotel. Da janela, eu via o Burj Khalifa arranhando o céu, uma prova de que a vontade humana pode construir maravilhas no meio do deserto. Entramos na nossa suíte e a visão era de tirar o fôlego. Uma parede inteira de vidro dava para o Golfo Pérsico, cujas águas brilhavam sob o sol forte do Oriente Médio. Havia pétalas de rosas na cama e uma garrafa de champanhe no gelo. Samuel abriu a janela e o vento quente do deserto entrou, misturando-se ao frescor do ar-condicionado. Sabe o que é o melhor de tudo isso? Perguntei, abraçando-o por trás enquanto olhávamos a imensidão azul. O luxo? O descanso? Ele arriscou. Não. É saber que eu conquistei isso sem passar por cima de ninguém, enquanto eles acham que eu devo a eles o fruto do meu suor. Eles pensam que a vingança é o que eu estou gastando, mas a verdadeira vingança é o fato de que eu não preciso mais deles para ser feliz. Peguei meu celular uma última vez para postar uma foto da vista. A legenda era curta. A vista aqui de cima é limpa, sem o peso de expectativas alheias. O mundo é grande demais para caber na mediocridade de quem não sabe amar. Em poucos minutos, a foto tinha centenas de curtidas. Eu sabia que, em Santarém, aquela imagem estava circulando nos grupos de vizinhos, nos salões de beleza e na mercearia do meu pai. Eu sabia que a língua de fogo da fofoca estava queimando a reputação de vítimas que eles tentaram construir. Eu estava pronta para os próximos dias nas Maldivas, mas algo me dizia que o capítulo final dessa história em Santarém ainda teria uma reviravolta que eu não esperava. E, pela primeira vez na vida, eu não estava com medo do que viria. As Maldivas foram um sonho de tons turquesa e silêncios restauradores, mas o retorno para Santarém, 6 meses depois, tinha um propósito diferente. Não era mais sobre fugir, era sobre ocupar o meu lugar. Quando o avião iniciou a descida e eu vi a imensidão verde da floresta sendo cortada pela serpente de prata que é o rio Tapajós, meu coração não acelerou de medo ou ansiedade. Eu sentia uma paz sólida, como as pedras que sustentam a igreja matriz. O ar quente e úmido de Santarém me recebeu na porta da aeronave, carregando aquele cheiro inconfundível de terra molhada e peixe fresco, que por mais que eu viajasse o mundo, sempre seria o cheiro de casa. Mas agora, a casa tinha um novo significado. Samuel e eu não voltamos apenas para visitar. Durante a lua de mel e os meses seguintes em que vivemos no Mato Grosso, estruturamos a expansão da rede de farmácias da família dele para o oeste do Pará. E eu, com o capital que havia multiplicado, decidi abrir minha própria consultoria contábil e de investimentos no coração de Santarém. Eu queria mostrar para aquela cidade, e especialmente para certas pessoas, que o sucesso não era um acidente, mas um projeto executado com precisão. Naquela terça-feira, o sol estava a pino, castigando o asfalto da Avenida Tapajós. Eu caminhava em direção ao novo prédio onde funcionaria meu escritório, vestindo um conjunto de linho cru que contrastava com a pele bronzeada. O som das rabetas no rio e o grito dos vendedores de picolé de tapioca
compunham a trilha sonora da minha nova realidade. Eu estava passando perto do mercado municipal quando vi uma figura familiar. Era meu pai, Sr. Ribamar. Ele estava sentado em um banco de madeira, perto de uma banca de ervas, com uma sacola de plástico pendurada no braço. Ele parecia menor do que eu lembrava. O terno que ele usava no vídeo do chá de revelação fora substituído por uma camisa de algodão encardida. Ele não me viu de imediato. Estava contando moedas na palma da mão, com o rosto franzido em uma expressão de cansaço que me apertou o peito por um segundo. Mas apenas por um segundo. A memória das bancas vazias na igreja era um escudo eficiente contra a piedade barata. "Bom dia, pai", eu disse, parando a poucos metros dele. Ele deu um sobressalto. As moedas quase caíram no chão. Quando ele focou os olhos em mim, vi uma sucessão de emoções: choque, vergonha e, finalmente, aquela fagulha de ganância que eu passara a reconhecer tão bem. "Taline? Égua, menina, você voltou?" Ele se levantou, tentando ajeitar a camisa. "A gente ouviu falar que você estava morando em mansão, que tinha ficado rica no sul. Sua mãe não para de falar de você." "Eu não moro em mansão, pai. Eu moro na minha própria casa, conquistada. Com o meu trabalho", respondi, mantendo a voz nivelada. "Como estão as coisas? E a Lorraine?" O semblante dele caiu. O neto de ouro já tinha nascido, mas a realidade pós-festa não era o conto de fadas que eles planejaram. O marido de Lorraine, o genro perfeito, tinha se mandado para as minas de ouro no sul do estado assim que as contas do parto e do chá de revelação, que foram feitas no crédito e com juros altos, começaram a vencer. Ele nunca mais mandou um centavo. Lorraine estava morando de volta na casa dos meus pais, com um bebê de colo, reclamando o dia inteiro e exigindo uma vida que eles não podiam dar. "As coisas estão difíceis, filha. Sua irmã, você sabe como ela é. Ela sofre muito. O menino precisa de fralda da Boast e de leite especial. E o meu coração, Taline. O médico disse que eu preciso de exames caros em Belém, mas o dinheiro da mercearia mal dá para o rancho do mês." Ele começou a ladainha, exatamente como eu previ. "A gente até pensou em te ligar, mas sua mãe disse que você estava com o coração fechado." "Meu coração não está fechado, pai. Ele só está bem guardado", eu disse, sentindo o cheiro de tucupi que vinha das barracas de tacacá próximas. "É curioso como o senhor só lembra da minha existência e da minha riqueza quando a conta não fecha. O senhor lembra do dia do meu casamento? Lembra de quem estava lá?" Ele desviou o olhar para o chão, chutando uma pedrinha. "Aquilo foi um erro, Taline. A gente se atrapalhou com os horários. A Lorraine começou a passar mal." "Mentira, ela não passou mal. Ela postou fotos bebendo cerveja sem álcool e rindo enquanto eu caminhava sozinha para o altar. O senhor fez uma escolha naquele dia, pai. O senhor escolheu a filha que faz barulho e exige tudo, e descartou a que sempre deu orgulho e não pedia nada. O problema é que a filha que não pedia nada aprendeu que não precisa de vocês para nada." Ele tentou segurar minha mão, mas eu recuei um passo. "Taline, não seja ruim. Nós somos seu sangue. Você tem tanto... O que custa ajudar sua irmã? O que custa pagar esses exames para o seu pai? O que custa é o meu respeito próprio", respondi. "Eu vou fazer o seguinte. Eu já contratei uma assistente social para a minha empresa. Ela vai visitar a casa de vocês. Se ficar comprovado que falta comida ou remédios básicos, eu farei uma doação direta para as instituições que fornecem isso. Eu não vou dar dinheiro na mão do senhor para o senhor pagar as dívidas das festas da Lorraine. E sobre os seus exames, eu já paguei uma consulta para o senhor no melhor cardiologista da cidade, mas o senhor vai ter que ir por conta própria. A nota fiscal já está no seu nome." Ele me olhou com uma mistura de raiva e derrota. Ele queria o luxo, o dinheiro fácil, a filha pródiga, voltando para sustentar a todos. Ele não queria caridade estruturada. "Você se tornou uma mulher fria, Taline. O dinheiro te estragou." Ele cuspiu as palavras, a máscara de coitado caindo por completo. "Não, pai. O abandono me moldou. O dinheiro só me deu as ferramentas para não ser mais vítima de vocês." Virei as costas e caminhei em direção ao meu escritório. Enquanto eu subia os degraus do prédio de vidro, olhei para o relógio de pulso,
um presente de Samuel. Eram quase 11 da manhã. O sol de Santarém brilhava intensamente, refletindo no rio Tapajós, de uma forma que parecia que o mundo estava coberto de diamantes. Naquela tarde, Samuel e eu inauguramos a primeira farmácia. Fiz questão de que fosse em um bairro popular, oferecendo empregos para jovens que, como eu, queriam crescer pelo próprio esforço. Não convidei minha família. No lugar deles estavam meus amigos de infância, a família de Samuel e Dona Eunice, a costureira que fez meu vestido de noiva e que agora tinha uma linha de crédito aberta na minha consultoria para expandir seu ateliê. À noite, postei uma última foto daquele ciclo. Estávamos eu e Samuel na orla, comendo um pirarucu frito e tomando suco de cupuaçu, observando o pôr do sol que só Santarém tem. A legenda dizia: as raízes que a gente escolhe cultivar são as que dão os frutos mais doces. O sangue pode até definir o início, mas é o caráter que define o destino. Feliz por estar em casa, mas com as portas trancadas para quem não soube entrar pela frente. Bloqueei os comentários. Eu não precisava mais do feedback deles. A minha vingança não foi vê-los na miséria, embora a mediocridade em que eles viviam já fosse um castigo pesado o suficiente. A minha verdadeira vingança foi o silêncio da minha indiferença. Eu estava viva, amada e próspera. E eles continuariam esperando o próximo balão estourar em uma festa vazia de significado, enquanto eu navegava pelas águas profundas e claras da minha própria história. Sentei-me na areia, sentindo o frescor da água do rio molhando meus pés. O ciclo estava encerrado. Eu não era mais a noiva solitária de Santarém. Eu era a arquiteta do meu próprio reino, e o horizonte, finalmente, era todo meu.